Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições até aqui ministradas. E hoje teremos mais uma lição importantíssima. Eu sou o professor Gilson Paulo e abordarei a lição de número 13, quando Deus restaura o justo, que faz parte da revista Lições Bíblicas para Adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Agradeço desde já aos ouvintes pela honra e paciência em ouvir-me durante estes minutos. Aproveito também para te convidar a seguir @crentedocente no Instagram, Facebook e se inscrever, ativar inclusive as notificações no canal Crente Docente. Vamos lá, antes de abordar de forma direta o nosso tema, uma rápida recordação, relembrando, portanto, quando se refere ao livro de Jó, é importante entender a sua historicidade, porque a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, ou seja, existia um homem real, histórico, datável, localizável, um homem que existiu de fato. A própria Bíblia diz, Ezequiel falando, se refere a Noé, Daniel e Jó no mesmo nível de existência, conforme está escrito em Ezequiel 14:14. Para além disso, Tiago, no Novo Testamento, cita Jó na mesma categoria da existência dos profetas. Ele disse: ouvistes o que foi dito, a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, atentando, portanto, para a perseverança da mesma forma que os profetas. E é claro que o próprio livro também nos traz citações de um contexto histórico. Cita a cidade, a região de Uz, os sabeus, nome de amigos dele, Elifaz de Temã, Bildade de Zoar, Zofá de Naamate, ou seja, Jó era o mais rico do Oriente, portanto, o próprio livro nos remete à questão histórica. É claro também que é importante ressaltar sobre as marcas, as características de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e prudente, ou seja, desviava-se do mal. Além disso também, além de ser um homem íntegro, um homem inteiro, completo, um homem correto, um homem justo, ou seja, que temia a Deus, um homem reto, ele também exercia o papel de sacerdote no seu lar, porque a Bíblia diz que ele orava e sacrificava pelos seus filhos, e intercedeu inclusive pelos seus amigos diante de Deus. Com certeza, Jó era um homem de convicções fortes, porque em meio ao contexto de perdas, não aceitou a acusação infundada dos seus amigos que queriam impingir sobre ele a culpa dos seus erros e, portanto, justificar o seu sofrimento. E Jó era, incontestavelmente, um verdadeiro adorador. Diante de tantas perdas, ele não murmurou contra Deus, pelo contrário, o adorou. É importante aqui ressaltar, para que possamos entender que Deus restaura o justo, é que Jó perdeu os seus bens. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas, 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, ou seja, 1.000 bois. Imagine a quantidade de terras para arar e utilizar 500 parelhas ou juntas de boi. Também possuía 500 jumentos, muita gente ao seu serviço. É por isso que a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. No entanto, o inimigo o atacou em diversas áreas, O atacou no seu relacionamento com Deus, nas suas finanças, na vida familiar, matando seus filhos, perturbando, portanto, o equilíbrio da sua esposa. Também atacou a sua saúde, o seu casamento e, é claro, também as amizades, porque os amigos que foram consolá-lo acabaram também tentando convencê-lo do equívoco. Portanto, o sofrimento de Jó
biblicamente são descritos quando os sabeus levavam os seus jumentos, bois e mataram os empregados, o fogo matou as ovelhas dos empregados, o vento forte derrubou a casa e matou os seus filhos, Jó perdeu a saúde e foi um sofrimento terrível. Não sabemos ao certo que tipo de enfermidade ele enfrentou, mas a Bíblia cita inúmeras reações dela, por exemplo, coceira forte, insônia, feridas e crostas supurantes, pesadelos constantes, mau hálito, perda de peso, calafrios e febre, diarreia, uma pele enegrecida tão forte que acabou deixando-o desfigurado. A Bíblia diz que os amigos de Jó não reconheceram, conforme está lá no capítulo 2, versículo 12. Resultado, era de verdade grande o sofrimento de Jó. Jó 2, versículo 13. Quando a Bíblia diz que ele ficou desfigurado, né, a sua aparência repugnante o fez abandonar inclusive o convívio social, como está lá em Jó 19, 13 ao 20, ele foi para fora da cidade, sentar-se sobre um monte de cinzas, uma situação realmente humilhante, né? Este local onde se colocava e queimava o lixo da cidade, onde os párias viviam, pedindo esmolas de quem passava por lá. Tornou-se, portanto, por um tempo, a habitação do patriarca Jó. Resultado disso tudo, o cidadão mais proeminente do Oriente passou a viver na mais abjeta pobreza e vergonha. Com tudo isso, o que Jó fez? Qual foi a reação de Jó? A Bíblia diz: Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está lá, Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. Aí, quando a gente para poder analisar esse texto, interessante que é uma informação importante. Nesse texto que eu citei aqui de Jó 1, 21 e 22. Ele olhou para o passado, ele disse: Nu saí do ventre, mas também olhou para o futuro, e nu tornarei para lá. Olhou também para o presente, o Senhor deu, o Senhor tomou, mas sobretudo olhou para o alto, bendito seja o nome do Senhor. Isso provocou um resultado importante. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a ele falta alguma. A dor de Jó foi tão grande que ele desejou morrer no ventre da sua mãe, desejou morrer ao nascer, desejou que os seus seios, ou da sua mãe, né, estivessem murchos para não alimentá-lo e, portanto, morrer de fome. Procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele, conforme está escrito em Jó 3, 21 e 22. Agora, por que Jó sofreu tanto? Qual foi a causa? A causa não foi por conta do pecado de Jó. A causa foi em função de problemas ocorridos nas regiões celestiais. O diabo tentando acusá-lo da sua fidelidade interesseira, mas Deus mostrou que Jó o servia em função da sua grandeza, ou seja, na beleza da santidade de Deus. Aí que é uma questão interessante do passado que não vou aqui entrar por conta do tempo. A razão do sofrimento de Jó. Por que Jó sofreu? Interessante que tentar entender as argumentações das personagens existentes no livro. Por exemplo, para o diabo, levar as pessoas a renunciarem a Deus, essa seria uma causa do sofrimento. O sofrimento leva as pessoas a renunciarem a Deus. Para os amigos de Jó, o sofrimento era por conta do castigo dos pecadores. Jó era para o ímpio. Por que o sofrimento? Era para o ímpio, mas entendeu na caminhada que era um refinador divino. E Deus, para que serve o sofrimento? Serve para desbancar o diabo e para revelar o verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. Aqui, rapidamente analisando a postura dos amigos de Jó, é interessante essa ideia de como ele explicava o sofrimento. Por exemplo, ele faz, com base na experiência pessoal, concluiu: tu pecaste,
arrependa-te. E Bildade, com base na tradição, concluiu: tu pecaste, arrepende-te. E Zofar, com base no dogmatismo, conclui: tu pecaste, arrepende-te. E Eliú, com base na sabedoria e na juventude, também concluiu: você é culpado da falsa justiça, renda-se diante da grandeza de Deus. Mas e Deus? Simplesmente revelou a sua majestade ao mero mortal chamado Jó. Deus não estava preocupado com a causa, Deus revelou a sua majestade para restaurá-lo, e é isso que nós veremos na aula de hoje. E quando ao final do processo, Jó, depois de muitos questionamentos e passar por uma situação tão humilhante de dor e de angústia, ele queria ter uma audiência com Deus, queria respostas de Deus, queria se justificar diante de Deus. Então Deus se apresentou a Jó. Só que ao invés de respondê-lo, ao invés de trazer respostas, Deus fez 70 perguntas a Jó. Que interessante, né? Mas no entanto, mesmo não respondendo, porém perguntando, a própria presença de Deus foi para Jó suficiente para restaurá-lo e dar sentido à sua existência. Olha só o que Deus perguntou para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estava tu quando eu punha limite nas águas do mar? Tremendo, né? Então, por conta de tudo isso, Jó teve grandes lições práticas para a sua vida. Quais foram as lições que Jó aprendeu durante esse momento tão adverso? A primeira coisa que ele aprendeu: Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Eu vou repetir para você ouvir. Jó entendeu que não há crise, não existe crise que Deus não possa reverter. Por mais adversa que ela seja, acredite que Deus é capaz de revertê-la e transformá-la de maneira positiva. Olha só o que ele declarou, Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, frustrado. Bem sei que tudo podes, Deus pode tudo. Depois de Jó ter a presença, a manifestação de Deus na sua vida, ele entendeu que Deus pode qualquer coisa. Você que está aí me ouvindo, está passando por uma adversidade, acredite que Deus pode restaurar o justo e transformar esse caos em alegria, esse choro, né, em alegria, essa doença, trocá-la em saúde, essa escassez em abundância. Ele pode trocar essa humilhação em dupla honra, porque ele é fiel. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados. Jó também entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ele planeja, ele idealiza, mas também executa com maestria. Ele planeja, instrui no seu coração, mas a vontade suprema dele se concretiza na vontade humana. É dentro do tempo humano que Deus estabelece o tempo divino para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno ele vos exaltará. Creia nisto. Creia nisto. Jó também aprendeu e admitiu que o seu conhecimento acerca de Deus era superficial. Interessante isso aqui, né? Jó entendeu e admitiu que o seu conhecimento sobre Deus era superficial. Nós precisamos crescer em Deus, avançar nesse conhecimento. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos em conhecê-lo. Onde está isso na Bíblia? Está aqui em Jó, capítulo 42, versículo 5. Com os ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, essa experiência, o sofrimento, a dor, a angústia, o problema que Jó enfrentou, serviu para ele
aprimorar o seu conhecimento e o seu relacionamento com Deus. Ele cresceu ao sofrer. Deus se apropria, Deus utiliza o sofrimento como uma ferramenta pedagógica para nos instruir a sua vontade. Foi bom ter sido afligido para conhecer, entender e compreender a sua lei. A Bíblia diz que a angústia, o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que é de ser revelada. Se você está passando uma adversidade, uma luta, acredite, Deus quer trazer ao teu coração revelações novas e te colocar em posição elevada. Não desista, avance, porque Deus vai no seu tempo te dar vitória e você vai dizer, como disse Jó: com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Além disso, Jó passou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. É o que está no mesmo texto, né? Ou seja, mostra um crescimento, um amadurecimento. Não podemos viver com Deus estagnados, parados. É preciso crescer na graça, mas também no conhecimento que existe em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou para crescer, por mais que doa, porque o crescimento nos faz doer também. É importante que você cresça na presença de Deus. Além de tudo isso, Jó reconheceu a sua precipitação no falar. Às vezes nós, em função do problema, da adversidade, da crise, não aguardamos a resposta de Deus e nos precipitamos e falamos o que não deveria. Foi o que Jó fez. Olha só o que está aqui em Jó 42, verso 3. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó está aqui reconhecendo que não compreendia. No entanto, depois da experiência, ele avançou. E aqui, por fim, Jó passou a conhecer profundamente a si mesmo. Interessante que o sofrimento tanto lançou luz sobre quem Deus é, mas também lançou luz sobre quem Jó era. Ele declarou, Jó 42, verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o sofrimento te leve a crescer, a amadurecer, a ampliar a tua compreensão acerca de Deus e da tua própria pessoa, e que ao final de tudo você tenha uma postura de adorador e entenda que Deus é capaz de restaurar o teu coração de qualquer situação. O texto bíblico de Jó, ele conclui e termina de forma maravilhosa. Depois de passar por tudo isso, Jó declara essas coisas que eu acabei de citar para você nessa oportunidade, e ao final de tudo Deus resolve então restaurar a sorte de Jó. O que a Bíblia diz nesse sentido, como Deus fez para restaurá-lo? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, um dos amigos de Jó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus comparou Jó com os demais e colocou Jó numa categoria superior. Lá no versículo 8 do 42, diz assim, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Olha só, Deus agora está orientando esses amigos a buscarem o socorro de Jó e levando para o sacrifício animais, mas deveriam buscar Jó. E oferecerei holocaustos por vós. E o meu servo, que interessante, né? Aquele mesmo Jó que estava sendo humilhado, acusado, desdenhado, agora Deus o chama de meu servo e ainda leva esses acusadores para que Jó atuasse como intercessor para restaurá-lo. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ou seja, Deus iria restaurar, iria evitar o castigo sobre os amigos de Jó em função da relevância e do poder e da posição que Jó alcançou diante da presença de Deus. No versículo 9 diz assim, então
foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Perceba que a restauração de Jó foi tamanha que ele passou de fato a ser esse sacerdote, esse intercessor por excelência. No versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos que antes haviam rejeitado, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os irmãos. E depois disso viveu Jó ainda 140 anos, e viveu a seus filhos, e viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias, ou seja, uma mudança total e completa. Deus honrou a fé, Deus honrou a capacidade de Jó, a sua decisão de adorá-lo em meio ao caos. Aprenda, meu amigo, minha amiga, que Deus pode e quer te restaurar, porque Ele é especialista em restaurar a sorte do justo. Que Deus aplique essa palavra no teu coração, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e no teu ministério. E acredite, Deus é especialista em restaurar a sorte do justo. Quando Deus restaura a sua sorte, você vai fazer uma única coisa: adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.